Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo, sejam todos bem-vindos, amigos do Espaço do Evangelho. Hoje o nosso tema é sobre a saúde mental. Pois bem, há situações em nossa rotina diária, em que nós enxergamos aquele pó se acumulando em cima das mesas, dos móveis, ou mesmo no chão de nossas casas, nossos lares, e também, às vezes, até uma pintura na parede precisa ser feita, e aí nós vamos pensar alguma coisa um pouco mais drástica, como uma pequena reforma, etc. E fazemos isso pelo bem da nossa família, pelo nosso bem, porque nós sabemos que esse acúmulo de sujeira, de pó, ele pode trazer para nós bactérias que podem nos trazer determinadas doenças. Então, frequentemente estamos limpando a nossa casa. Mas o que nós gostaríamos de trazer hoje a reflexão é sobre a nossa casa mental. A nossa casa mental também precisa, por vezes, de umas revisões, de umas limpezas. Vamos explicar por quê. Está em João, capítulo 3, versículo 6, o seguinte ensinamento do nosso mestre. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Pois bem, o que ele quis dizer com isso? O mestre quis dizer que o nosso espírito ele antecede o nosso corpo. Ou seja, o nosso espírito, quem somos, o que pensamos, o que trazemos dentro de nós, ele antecede mesmo o nascimento da carne. Então daí a importância de nós observarmos que o espírito é a causa do nosso corpo físico. Então aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que sentimos, tudo isso ele é levado ao nosso corpo físico. E assim como uma casa física tem as impurezas que são a poeira, etc., nós temos dentro de nós impurezas mentais também. Essas impurezas mentais que estão nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, elas interferem e elas se refletem no funcionamento dos nossos tecidos celulares, também trazendo doenças para nós. E, inclusive, a ciência já está certa disso através da psicossomática, por exemplo, não é? Que são as doenças dos organismos causados pelo nosso comportamento, pela nossa situação mental. Um exemplo bem simples vamos imaginar que vamos fazer uma entrevista amanhã de emprego e hoje já ficamos preocupados, desesperados, ansiosos, com medo, com falta de confiança. Tudo isso está no nosso espírito e isso reflete no nosso organismo, mexendo com o nosso sistema nervoso, com o sono e até mesmo com o funcionamento do nosso aparelho digestivo, por exemplo. Não é mesmo? Nós estamos propondo na nossa reflexão aqui o que nós chamamos de autogestão mental. O que é a autogestão mental? É exatamente o processo de observar o nosso padrão mental, ou seja, naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos sentindo, naquilo que estamos planejando fazer. E observar se isso realmente não está ou não irá causar algum malefício a nós, ao nosso corpo físico. Porque quando nós permanecemos, por exemplo, com uma situação de mágoa, de ódio, de vingança, sentimentos esses contrários às lições evangélicas, esses sentimentos vão muito provavelmente nos levar a termos doenças crônicas. Então, assim como nós, quando observamos em nosso lar a necessidade de limpar um móvel, o chão, etc., qualquer coisa, nós precisamos também de tempos em tempos parar e observar o nosso padrão mental para que possamos verificar se não estamos fixando pensamentos negativos, de desesperança, de ausência de fé, de orgulho, ou fixando alguma coisa em nós mesmos, que não deixamos de nos preocupar com aquilo, estamos esquecendo as coisas à nossa volta. Essas fixações mentais, elas são extremamente danosas.
as operações celulares do corpo. O corpo, para funcionar bem, ele precisa ter uma ação mental positiva. Então nós precisamos observar, e isso é uma rotina também, como limpar a casa, se não precisamos parar e começarmos a mudarmos a rota dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos. E uma solução, embora nós precisamos lembrar aqui, para nós é praticamente impossível não adoecermos, porque a nossa casa mental ainda está em processo evolutivo. Nós estamos, o espírito está em processo evolutivo. É muito difícil não termos pensamentos negativos, pensamentos deletérios, mas é possível sim melhorarmos o nosso condicionamento mental e, como consequência, a saúde física do corpo. E isso é feito de algumas formas, porque a mente é o nosso cérebro, que é controlado pela nossa mente. Não confundamos cérebro com mente, né? A mente controla o nosso cérebro, então a mente exerce esse poder sobre o cérebro. Então, se nós treinarmos, se nós, por exemplo, fizermos orações diárias, ou quando nos sentirmos numa situação difícil, fizermos uma leitura positiva, edificante, assistirmos uma palestra edificante, mudarmos o tipo de pensamentos, substituirmos os pensamentos ruins por pensamentos bons, de esperança, de fé, de tranquilidade com relação às decisões divinas. Se, por exemplo, pudermos trocar um pensamento de vingança por um pensamento de perdão, estamos então transformando a nossa qualidade de pensamento por um pensamento mais saudável, mais rico, mais limpo, como se pintássemos uma parede novamente, e isso nos trazendo mais saúde. Então, a importância dos estudos evangélicos está exatamente nisso, porque quanto mais entendemos o Evangelho do Mestre, mais nós saberemos se estamos próximos ou longe de um padrão mental de qualidade. Quanto mais nós exercermos e fizermos o bem, pensarmos no bem, mais nós teremos uma condição mental melhor e, como consequência, uma condição física melhor também. E por último, nós deixamos aqui um pensamento, um ensinamento que todos já conhecem, que é orai e vigiai, e acrescentamos, como consequência, permaneceis sadios. Agradecemos pelos seus ouvidos, fiquemos em paz. Até breve.